Boa noite, igreja. Bem. Hoje nós vamos seguir falando sobre relacionamentos. Semana passada foi um dia atípico, o dia estava muito feio, muita gente doente. Tinha pouca gente aqui na igreja. Então, se você não estava no domingo passado, eu te recomendo assistir a mensagem do domingo passado. Ela caminha muito junto com o que nós vamos ver na noite de hoje. Semana passada, nós vimos o exemplo de Jonatas e Davi. Nós vimos a importância de nós cultivarmos, investirmos em boas amizades. Amizades que nos aproximem de Jesus. Amizades que não sejam movidos pelo interesse, que sejam amizades onde nós estejamos dispostos a investir o nosso tempo, a dedicar uma atenção a essa amizade, a cultivarmos a fidelidade nessas amizades. E como é bom e como é essencial na nossa caminhada cristã que nós tenhamos boas amizades que nos levem, nos aproximem de Jesus. Então nós vimos isso semana passada. Amizades que nós estejamos dispostos a nos sacrificarmos, a investirmos nessas amizades. Então, tire um tempo durante a semana que vai, com certeza, edificar a sua vida. Hoje nós vamos seguir falando sobre relacionamentos e no âmbito da amizade. Pode se estender, logicamente, para família, casal, mas na essência aqui, nós vamos seguir trabalhando e vendo em alguns textos bíblicos como é importante e essencial para nós cristãos nos relacionarmos. Nós falamos semana passada que não faz sentido você ser igreja e nesse seu ser igreja você não se relacionar com os seus irmãos em Cristo. Não faz sentido nenhum. A igreja não é um lugar que você vai. Igreja não é um lugar onde você consome. Igreja é um corpo vivo onde você se relaciona. É um corpo vivo onde você vive igreja. Então nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. E como que nós somos a igreja? Quando nós nos relacionamos entre nós. Alguns textos, nós vamos ver vários textos, então eu vou te convidando a abrir em cada ponto que nós formos trabalhar aqui. Mas nós vemos a importância dos relacionamentos antes de surgir o pecado na humanidade e na vida do homem. Gênesis 2:18, o texto vai dizer que Deus viu o homem e viu que não era bom que o homem esteja só. Lá em Gênesis, antes de existir o pecado, a solidão, meus irmãos, já era um problema, um grande problema. Entendam uma coisa, esse primeiro ponto para nós refletirmos. Deus nos criou para nos relacionarmos. Deus nos criou para relacionamentos. Então, lá em Gênesis, Deus viu que o homem era só e fez para o homem uma companheira. Então, uma forma de nós lidarmos com a solidão, acabarmos com a solidão na nossa vida, uma das formas é o casamento. Outra forma são as amizades, boas amizades. E outra forma é a comunhão, é o estar junto em comunidade, é estar junto em Cristo. O nosso Deus é um Deus trino. Ele é, por natureza, relacional. Ele se apresenta a nós como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, se nós formos criados à imagem e semelhança de Deus, significa que nós fomos criados para a comunhão. Então, não existe, não é saudável que o homem viva só. Na verdade,
Como a gente analisou um pouco na semana passada, na introdução, nós vivemos num mundo de solidão. Grande parte dos problemas emocionais, físicos, psicológicos, você pode dar a ciência que você quiser aí para o nome, mas grande parte dos problemas da nossa geração se chama solidão. A solidão traz muitos problemas para nós, principalmente pelo fato que nós não fomos criados para vivermos sozinhos. E nós caminhamos num mundo aonde nos leva e nos empurra para uma vida solitária, a uma vida de solidão. Eu acredito que grande parte de vocês aqui, vou chutar, talvez eu me insira também nesse grupo, acredito que 100% que eu me insiro. Grande parte aqui se relacione mais com máquinas do que com seres humanos. Nós temos vivido até uma aversão a relacionamentos, que as pessoas têm evitado se relacionar, têm fugido dos relacionamentos. Eu comentei semana passada que o ChatGPT, ele está tão famoso, e o bichinho ele está tão tecnológico, que ele já tem atendido pessoas como um psicólogo. Pessoas têm buscado atendimento psicológico, têm buscado conversação, relacionamento com uma máquina. É doido isso, né? Se tem uma coisa que não falta no nosso mundo é gente. Mas fruto de uma cosmovisão moderna, do mundo onde prega muito a conquista, prega muito a solidão, sempre coloca problemas nos relacionamentos, é machismo, é feminismo, é tudo que você possa imaginar que vai ali minando os relacionamentos. Então hoje o ser humano ele não tem nenhum incentivo da sociedade para buscar se relacionar com pessoas, pelo contrário. O incentivo é que as pessoas sumam, que as pessoas se isolem. Deus não criou o homem para a solidão, mas para que ele compartilhasse da alegria e da comunhão que já existia na essência do nosso Deus. Relacionamentos, meus irmãos, para nós terminarmos aqui esse ponto, eles não são opcionais. Relacionarmos não é algo opcional para nós, faz parte da nossa natureza espiritual e emocional. O fato de nós buscarmos o isolamento, nós estamos negando a nossa natureza. Então, nos relacionarmos não nos traz apenas benefícios, é também uma necessidade espiritual. Então, nascer de novo, quando nós nascemos de novo, que nós cremos em Jesus, nós somos inseridos automaticamente num corpo. Somos inseridos automaticamente em uma família. A gente vai ver um pouco mais sobre isso no decorrer da mensagem. Outro texto muito conhecido que vai falar sobre relacionamentos está lá em Provérbios 27, 17. Se quiser abrir, você pode abrir, senão você pode apenas acompanhar comigo aqui. Provérbios 27, 17 vai dizer que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Irmãos, relacionamentos são ambientes aonde Deus nos forma. Deus está nos formando, Deus está nos moldando através dos nossos relacionamentos. Se você quiser afiar uma faca, você utiliza uma boa chaira. Tá certo? Certo, né? Vai utilizar a faca, você vai lhe dar uma afiada na faca ali com uma chaira. Pensamentos divergentes
ideias divergentes entre pessoas formam pessoas. É muito bom onde tem diferenças. Igreja, ela não deve ser um lugar onde as pessoas pensam da mesma maneira. Isso aí se chama utopia. Tá? Nunca nós vamos pensar da maneira igual a respeito de todos os assuntos da vida. Nós temos alguns assuntos em comum que nós devemos pensar da mesma maneira, como a salvação só está em Jesus Cristo. Nós somos salvos pela graça de Jesus. Isso nós temos em comum. Mas aqui está repleto de pessoas que pensam diferente acerca de muitas ideias e muitas fases da vida, alguns pontos de vista diferentes. Nós temos vários pontos de vista diferentes. Tá? E isso não é motivo de separação, isso não é motivo de isolamento. Se você for olhar os discípulos de Jesus, rapaz, aquilo ali tinha tudo para explodir, aquilo ali era TNT puro. A gente viveu aí, alguns anos atrás, igrejas se separando, se dividindo por opinião política, por posicionamento político. Sabia que no grupo de Jesus também havia divergências políticas? Eu posso citar dois aqui. Pedro era um cara que pensava totalmente diferente, ele queria liberdade, ele queria pegar a espada, ele via em Jesus um revolucionário. Ele queria liberdade para os judeus. Não é à toa que quando vai lá o exército lá para prender Jesus, o que Pedro faz? Saca a espada e já sai cortando a orelha. Mateus era um publicano. Ele trabalhava para Roma. Os judeus odiavam aqueles que trabalhavam para Roma. Eles eram vistos como traidores. Imagina ali, eu acho que teve ali, teve uns probleminhas ali. Se você for ver os evangelhos, for ver a história da igreja em Atos, houveram várias divergências entre os discípulos. Depois teve a divergência lá que uns achavam que todos que entravam na igreja e nasciam de novo, eles deviam passar pela circuncisão. E outros não, circuncisão é coisa só para os judeus. Agora o que vale é a circuncisão do coração somente. Sempre houveram divergências e sempre vai existir divergência. Nós temos que aproveitar e compartilhar das nossas opiniões de uma maneira saudável, a fim de crescermos juntos. O questionamento ele vai afiar o nosso juízo, ele vai melhorar a nossa comunicação e vai moldar a nossa personalidade. Nós não temos que ter medo das nossas diferenças. Nós precisamos aprender a conviver com as nossas diferenças, sempre caminhando para a mesma direção. Nos relacionamentos, nós somos moldados por Jesus, através do seu Santo Espírito. Nós aprendemos a amar, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a suportar e nós aprendemos a encorajar. É só num relacionamento, é só vivendo o relacionamento que você vai exercer o amor, que você vai colocar em prática o que é amar. É só engajado em um relacionamento que você vai ter a oportunidade de praticar o perdão. Se você vive sozinho, você vai perdoar quem? Perdoar o cachorro? Os gatos? Tem gente que nem com bicho quer viver mais. Aprender a suportar, não somente de tolerar alguém, mas de servir de suporte para alguém. Se tem algo que nós precisamos nessa vida, são de suporte, são de encorajamentos. A igreja, ela é um lugar onde as pessoas encorajam umas às outras. As pessoas devem estar dispostas a orar umas pelas outras, a se preocupar umas pelas outras,
Ali eu estar sempre ali como um suporte, sempre como alguém disposto a encorajar. Deus usa pessoas para nos santificar. Deus usa pessoas que são usadas por Deus para edificação na nossa vida. Isso não é algo fácil, mas é algo necessário. Entenda uma coisa, as pessoas não são colocadas por acaso na nossa vida. Eu acredito que Deus, no seu senso de humor e na sua soberania, na sua maestria, gerenciando pessoas, vidas, meu irmão, se você é uma pessoa que não tem paciência, Deus vai te dar uma pessoa, vai te colocar uma pessoa ao seu lado, perto de você, para tirar totalmente a sua paciência. Ele vai te moldar na prática. Se tu tem problema com a ira, Deus vai colocar uma pessoa ali para você aprender a ter domínio próprio. Deus vai te moldar, Ele usa pessoas como instrumentos nas suas mãos. É nos relacionamentos que o nosso caráter cristão, ele é provado e ele é forjado. É nos relacionamentos que nós vamos ser provados para ver se a nossa doutrina, se o nosso conhecimento acerca de Jesus, se ele é verdadeiro. É nos relacionamentos que nós colocamos em prática o amor, o perdão. É muito bonito, é muito fácil nós falarmos acerca do amor, nós elaborarmos aí textos e frases acerca do perdão, mas é nos relacionamentos que esse conhecimento, esses princípios bíblicos são colocados em prática. Uma aplicação para nós aqui nesse ponto: em vez de você fugir de relacionamentos difíceis, pergunte a Deus o que Ele tem a te ensinar com esses relacionamentos difíceis. Cada pessoa que está aqui faz parte da igreja local, ela não está aqui à toa. Você faz parte de um corpo, você faz parte de uma família, você está aqui porque Deus vai usar pessoas para edificar a sua vida e você vai ser usado por Deus para edificar vidas. Não importa como você seja, não importa qual seja o seu temperamento. Um teólogo antigo falou algo muito interessante. Martin Lloyd Jones afirma que não conhecemos o verdadeiro amor cristão até que tenhamos amado alguém difícil de amar. O que você tem feito com relacionamentos difíceis, pessoas difíceis que estão ao seu redor? Você tem fugido ou você tem buscado em Jesus uma oportunidade de amar? Lembre-se que o amor de Jesus que nos alcança, o amor de Jesus que nos salva, não houve merecimento da nossa parte. Jesus estava sendo crucificado e até no momento da sua crucificação, os soldados e o povo xingavam, zombavam. Jesus tinha todos os motivos do mundo para descer da cruz e esparramar a sua ira e o seu poder sobre as pessoas. Mas ele provou o seu amor ali na cruz. Provou o seu amor. E ainda ali na cruz ele diz, a Deus, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se você quer ser um cristão maduro, você precisa conviver. Você precisa de relacionamentos. A maturidade espiritual, ela vai ser forjada, ela vai ser moldada. É nos relacionamentos que nós vamos trabalhar a nossa paciência, o nosso perdão. E, acima de tudo, aquilo que nós cremos vai se tornar visível.
Aquilo que nós cremos, aquilo que nós inflamos o nosso peito para falar, vai ser algo visível, vai ser um testemunho vivo. Amém? Uma pessoa madura é uma pessoa que sabe lidar com os seus relacionamentos. Sabe agir, sabe como viver os seus relacionamentos. Relacionamentos, meus irmãos, não atrapalham a nossa santidade. Pelo contrário, é nos relacionamentos aonde está o palco. É nos relacionamentos aonde a nossa santidade ela é testada e provada. É ali onde nós vemos se de fato nós estamos frutificando os frutos do Espírito, se de fato nós estamos nos tornando cristãos maduros. Amém? Eclesiastes 4, do 9 ao 12, vai trabalhar alguns versículos, 4 versículos, que vão nos mostrar como os relacionamentos nos protegem na nossa caminhada. Eclesiastes 4, do 9 ao 12. Tem grande chance de você já ter ouvido esse texto num casamento. Vai dizer assim: melhor é serem dois do que um, porque tem... Ih, rapaz, cortou o meu texto aí. Alguém lê para mim o 9, por favor? Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Muito obrigado. Cortou aqui o meu texto. 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Sabia que eu ia deslizar nessa palavrinha linda aqui. Salomão está refletindo aqui acerca sobre a solidão do avarento. E Salomão está aqui compartilhando as vantagens da companhia e da comunhão. E ele vai utilizar 4 ilustrações aqui. A primeira ilustração, ele fala acerca de 2 trabalhadores. Ele vai dizer que é muito melhor trabalhar em dupla ou mais de um, porque a soma dos esforços vai produzir mais eficiência. E além disso, se houver algum acidente, o companheiro que estiver ali trabalhando pode acudir, pode prestar socorro. Imagine alguém que caia de uma escada enquanto está trabalhando. Se estiver sozinho, quem vai acudir ele, né? Se tiver outro ali com ele, vai poder prestar socorro e ajuda. Depois nós vamos ver que em uma noite fria, 2 é melhor que 1, pois juntos podem esquentar um ao outro. Só que esqueceram de desconsiderar um grande argumento quando você, por exemplo, é casado e tem uma esposa que rouba sua coberta a noite toda. Então, não funciona muito, né? Você está tentando se esquentar e a esposa está se enrolando na coberta, né? E você fica lá passando frio. Mas a principal, a essência desses textos todos aqui, está se referindo aos benefícios e às alegrias da amizade, do convívio social. E está aqui destacando e nos ensinando, nos mostrando que o solitário está desperdiçando a sua vida quando ele opta pelo isolamento. Então, Salomão está destacando aqui
os benefícios de uma vida social, os benefícios de uma vida comunitária. A terceira ilustração, ali no 12, fala de proteção contra ataques. O ladrão geralmente domina a vítima, porém, duas pessoas podem resistir com mais facilidade a uma investida. E, por fim, um texto que é muito utilizado para casamento, a corda fabricada com 3 cordões, ela é mais resistente que a fabricada com apenas 1 ou 2. De fato, 3 cordões unidos são 3 vezes mais resistentes que 3 cordões separados. Muitos teólogos vão utilizar esse texto como uma analogia, né, do casal e a terceira pessoa, o terceiro cordão, como sendo a presença de Jesus no relacionamento. Mas também pode ser destacado aqui também como uma vida de comunhão na igreja. A igreja, meus irmãos, ela tem muitos benefícios na nossa vida, porque ela nos ajuda a estarmos protegidos e bem preparados nesse mundo hostil. Nos ajuda e nos fortalece. Ter irmãos ao nosso lado é ter irmãos lutando a mesma guerra. É ter irmãos lutando a mesma batalha, é estar do lado das mesmas trincheiras. Salomão está destacando aqui, com sabedoria, que é muito sábio de maneira prática, nós cultivarmos boas companhias, boas amizades, estarmos rodeados de boas amizades. Semana passada nós vimos como que uma amizade influencia nas nossas vidas. Então aqui nós vemos que é muito bom. Deus não nos deu a igreja à toa. Deus nos deu a igreja, porque é motivo de alegria, é motivo de felicidade, é um lugar onde nós podemos buscar encorajamento, é um lugar onde pessoas vão nos acudir, vão nos orar conosco, vamos lutar a mesma batalha, vão estar presentes nos momentos maus e nos momentos bons. Isso é vida de igreja. Uma aplicação para nós aqui. Entenda uma coisa. Nesse mundo caído, nesse mundo de pecado, caminhar sozinho é uma tolice. É tolo querer caminhar sozinho. Não faz sentido. Ter o privilégio de andar com Cristo, com a igreja de Jesus, e teimar viver uma vida longe da comunhão que Deus nos proporciona. Amém? O isolamento, meus irmãos, gera vulnerabilidade espiritual e emocional. A comunhão, pelo contrário, ela fortalece, encoraja e nos guarda contra os desânimos. Quais são os momentos em que mais nós enfraquecemos na nossa vida espiritual e emocional? Os momentos em que nós andamos longe da comunhão. Aí o chato do pastor vai lá no púlpito e fala: irmão, nós temos que vir à igreja, nós temos que estar juntos, nós temos que estar nos pequenos grupos, nós temos que aproveitar as oportunidades para andarmos juntos. Por que ele bate sempre nessa tecla? Porque é essencial, é vital que a gente ande junto. Estar sozinho é muito vulnerável. Eu gosto muito desse exemplo, eu sempre cito aqui. O inimigo anda ao derredor, anda ali ao derredor, esperando uma oportunidade para nos atacar, uma oportunidade para nos atacar, para nos tentar, para nos derrubar. E eu vejo isso muito nítido na natureza. Os leões, os animais que caçam, eles observam primeiro
o comboio, a manada. Eles ficam atentos à manada. Eles não atacam as manadas quando estão unidas. Eles não atacam os que estão no centro, os que estão rodeados. Eles não atacam. Eles atacam aqueles que se desprendem, aqueles que ficam sozinhos, que querem viver uma vida solitária. São presas fáceis. Quem caminha sozinho, tropeça sozinho e não tem irmãos para levantar, não tem irmãos para serem usados por Deus para te sustentar, para servir de suporte na sua caminhada. Saiba de uma coisa, é uma certeza que você terá na sua caminhada cristã. Você vai tropeçar em algum momento. Você vai precisar de ajuda. Você não vai viver uma vida perfeita. Você vai cair, você vai tropeçar. Por isso que Deus nos deu a igreja. Amém? Ixi, virei água no meu computador aqui. Mais um ponto. Relacionamentos refletem o amor de Cristo. João 13, do 34 ao 35. Se você quiser abrir lá. João 13, do 34 ao 35. Vai dizer assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Preste atenção no 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O que esse texto está nos ensinando? O que Jesus nos ensina aqui? Que os verdadeiros discípulos, eles são reconhecidos pelo amor uns aos outros. Ou seja, pela maneira com que nós nos relacionamos nesse mundo. O nosso testemunho ao mundo não está nas nossas palavras, está nos nossos relacionamentos. Uma igreja que cresce é uma igreja que vive em comunhão. Leia Atos, o início da igreja. Se tem uma coisa que você vai ver direto ali em Atos, é o quê? Comunhão. Em vários textos vai se repetir esse tutorial. Oração, leitura da palavra, partir do pão, ou seja, comunhão. Em todo o livro de Atos, nós vamos ver esse tutorial. E o que vai acontecendo ao decorrer do livro de Atos? As pessoas iam sendo acrescentadas. Novos salvos, novos convertidos por Jesus iam sendo acrescentados à igreja. Uma igreja saudável, uma igreja que cresce, é uma igreja que se relaciona. É uma igreja relacional. O mundo, meus irmãos, não será tocado somente pela nossa doutrina, mas pelo amor que é visível em nós. A maneira com que nós vivemos dá credibilidade às nossas palavras. Não estou querendo dizer aqui aquele velho versinho, né, que vai dizer que viva uma vida correta diante de Deus e, se necessário, use palavras. Não. Sempre será necessário usar palavras e pregar o Evangelho. Mas a maneira com que nós vivemos vai dar legitimidade às nossas palavras. Não adianta nós sermos uma igreja que prega amor, sendo que nós vivemos em guerra, em brigas. Faz sentido?
Você pregar amor para o seu vizinho e na sua casa é um caos? É guerra, não há amor, não há perdão, não há relacionamento. As pessoas não vão dar ouvidos. O nosso testemunho, ele se torna visível a partir do momento que nós aplicamos o Evangelho nos nossos relacionamentos. O Evangelho se torna visível quando o amor mútuo floresce na prática, mesmo em tempos de conflito. Lembre-se que a igreja em Atos teve conflitos, discórdia, mas o amor florescia, o amor era maior, mesmo em tempos de conflito, mesmo em tempos de perseguição. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja relacional. Você quer ser igreja, você quer viver igreja, você precisa investir em relacionamentos, conexões. Não é à toa que os nossos passos para você conhecer o Evangelho, para você conhecer mais a igreja, nós chamamos de conectar. Aqui, a igreja é um lugar onde você vai ser conectado com Jesus e você vai ser conectado um com o outro. Nós vamos exercer aqui o amor na prática através dos nossos relacionamentos. Ame a sua igreja, ame o seu irmão. Não caia na loucura e na tolice de ficar falando mal da sua igreja para as pessoas lá fora. Isso eu acho o cúmulo. Não faz sentido nenhum. Você tem algum problema com o seu irmão, Mateus já vai ensinar. Vai lá e vai conversar com o teu irmão, vai resolver os teus problemas com o teu irmão. Não tem coragem, está difícil de resolver, pede ajuda para mais alguém da igreja que intermedie. Não faz sentido você viver igreja e ficar falando mal da sua igreja lá fora. Ainda as pessoas ficam falando mal da igreja para quem não é crente ainda. Olha o testemunho. Na minha igreja lá é complicado, tem umas figuras lá, vou te falar, olha, tá doido, Irmãos, igreja é um lugar de exercermos o Evangelho na prática, é exercermos ali o amor através dos nossos relacionamentos. Amém? Estão comigo, amém? Tá bom. Sabe, né, que friozinho, né, daquele soninho, né. Eu estou chegando ao fim aqui, acho que é o último ponto aqui. 1 Coríntios 12, do 12 ao 27, vai trazer a igreja como corpo, como unidade. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Aqui vai ser usada a metáfora do corpo, apontando para uma interdependência. Ou seja, cada membro, cada pessoa tem uma função única e é indispensável. John Piper vai dizer que Deus ordenou que recebamos graça por meio de outros. Ou seja, a comunhão é um canal de santificação. Deus usa a comunhão, Deus usa dos nossos irmãos, dos nossos relacionamentos, para que a nossa vida seja santificada. Então, como é que nós, nascidos de novo, discípulos de Jesus, ligados ao corpo de Jesus, membros da família de Cristo, chamados filhos de Deus, éramos criaturas, pecadores, estávamos destituídos, agora pelo sacrifício de Jesus nós nos tornamos filhos de Deus, ou seja, pertencentes à família de Deus. Aí nós queremos viver uma vida separada, uma vida solo, uma vida isolada.
não existe, Hernani Dias Lopes vai dizer que não existe cristianismo saudável sem igreja. É na comunhão dos santos que a fé floresce e a vida é protegida. É aqui que a nossa fé é provada, é na comunhão que Deus faz a nossa fé florescer. Não há vida com Cristo e com Jesus longe da igreja. Ele mesmo diz que ele vai buscar não o João, não o Juninho, não o Mateus, não o Joelinton. Ele vai buscar quem? A sua noiva, a sua igreja. Negligenciar os relacionamentos na igreja é a mesma coisa que um membro do corpo querer viver uma vida separada do corpo. Se Deus colocou cada um de vocês aqui na nossa igreja local, na IBC, na Colina, a igreja onde nós estamos aqui para servir a Jesus, é porque você deve ser alvo do meu amor. E vice-versa. Você não deve escolher quem amar aqui. Você não deve escolher com quem você deve ou não se relacionar. Isso aqui não é clubinho. Isso aqui não é panelinha. É uma grande panela. É uma panela bem grande, com a tampa meio aberta, para sempre entrar gente. Tem um prato que eu amo fazer na minha gastronomia, é entrevero. Porque é muito fácil de fazer. É só cortar as coisas, pegar coisas boas. Tá? Você pega frango, é bom. Você pega bacon, é bom. Você pega linguiça, bom. Carne bovina, fraldinha, bom. Linguiça calabresa, bom. Pega cebola, pimentão. Pega tudo. Até o que você não gosta acaba ficando bom ali dentro. Porque está ali, ó, misturado. Está misturado. Não queira viver uma vida sola, não queira viver uma vida de panela. Se você não tem se relacionado aqui com a sua igreja, porque, como nós vimos semana passada, boas amizades, relacionamentos, não é algo que a gente fica esperando. Não fique aí murmurando, ninguém me chama para fazer nada, ninguém me chama para comer nada. Por que você não chama alguém para fazer algo? Por que você não convida alguém para a sua casa? Por que você não convida alguém para comer um lanche, para conversar? Você pode ter certeza de uma coisa, se você me convidar para comer, eu vou ir. Eu topo até pagar a minha parte. Saiba disso. Saiba disso. Esteja disponível. Porque se alguém está te convidando, te chamando para algo, é porque ele quer relacionamentos. Ele está ouvindo a mensagem, ele quer praticar a mensagem. Então dá um jeito nessa tua agenda. Dá um jeito. Seja sincero e fale, não, eu estou cheio de coisa aqui, mas eu vou dar um jeito. A minha maratona do Netflix eu não vou fazer essa semana. O meu tempo a sós comigo mesmo também, chega. Eu passo muito tempo sozinho. Relacionamento é algo que a gente deve investir. Eu falei semana passada. A gente investe do nosso tempo. A gente investe do nosso tempo. É muito cômodo. Eu sou uma pessoa que sou muito tentada. Eu me relaciono, mas eu sou muito tentado. Minha esposa é prova disso. Eu sou muito tentado a me isolar, ficar em casa, no meu mundinho. É algo que eu luto. Minha esposa é instrumento, é bênção de Deus na minha vida. Eu não sei nem como, eu só sou pastor pela graça de Deus. Saiba disso. Eu sou pastor pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu fico olhando assim, cara, não ia dar certo isso aqui, não. Não tem como dar certo.
A gente investe do nosso tempo, a gente investe do nosso dinheiro. A gente convida alguém para a nossa casa. A gente se coloca em vulnerabilidade. Porque a gente está ali, transparente, a gente está mostrando as nossas fraquezas. Porque é em casa que a gente se protege, é em casa que a gente se blinda. A gente convida pessoas para fazer parte da nossa vida. Não está preparado para receber ainda? Marca para ir em algum lugar. Ainda deve ter cachorro-quente a R$5 por aí. Invista, separe um dinheiro, uma verba para fazer amizades, boas amizades. Não tem problema nenhum fazer amizades com pessoas não cristãs. Até é necessário, porque se a gente quiser evangelizar, falar de Jesus, a gente precisa ser relevante na vida das pessoas. Porém, amigos profundos e íntimos, eles precisam compartilhar da nossa fé. Eles nos precisam levar para Jesus. Porque quando nós estivermos em crise e precisarmos de bons conselhos, para onde os nossos amigos vão nos guiar? Para onde? Se eles não são cristãos, Jesus não está na órbita, não está no cenário de vida deles. Então é muito provável que as opções sejam opções que nos afastem de Cristo. Invista em bons amigos. Comece orando, pedindo a Deus que te dê boas amizades. Amigos não é o que o Facebook, Instagram mostra, tá? Lá você tem 1.000, 2.000, 5.000, 500. Amigos a gente conta no dedo. Se você tem um amigo, dê glória a Deus. Graças a Deus que você tem um amigo. E siga cultivando e investindo em bons relacionamentos. Ouça a mensagem que nós compartilhamos semana passada. Vai ser muito útil. Conclusão, meus irmãos. A gente termina aqui. Como nós vimos nessa noite, Deus nos criou para nos relacionarmos, para os relacionamentos. Relacionamentos são o ambiente onde Deus nos forma, onde Deus nos molda. Relacionamentos nos protegem na nossa caminhada cristã. Relacionamentos refletem o amor de Cristo na nossa vida. E a igreja, como corpo, é fruto de bons relacionamentos. Relacionamentos são o dom de Deus, não é um peso, não é algo pesado. Exigem esforço, perdão, investimento, mas também trazem cura, crescimento e proteção. Talvez você já foi fruto de uma boa conversa com um amigo próximo que foi usado por Deus para te trazer cura. Talvez você é fruto de boas amizades que têm trazido crescimento à sua vida. E é muito certo, muito provável, se você vive em comunhão, que os relacionamentos têm te protegido das investidas do maligno. Deus prova o seu amor, lá em Romanos 5:8, prova o seu amor para conosco em Cristo, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós somos frutos de um investimento de Jesus na cruz, de um relacionamento de Deus conosco. Nós fomos criados à imagem de um Deus relacional, inseridos em um corpo interdependente e chamados a viver em comunhão amorosa. Fugir de relacionamentos por medo, ego, orgulho, é fugir do lugar aonde Deus deseja nos moldar.
Romanos 12:10 vai dizer que amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não fuja dos relacionamentos. Veja ali uma oportunidade para ser moldado por Jesus. É muito comum, seja em qualquer relacionamento que a gente esteja vivendo, a gente sempre coloca a culpa e o problema no outro. Não, essa é uma amizade tóxica. A gente nunca olha para cá, para ver o que a gente precisa ser moldado e mudado para termos bons relacionamentos. Reflita durante essa semana. A nossa teologia, a nossa vida como igreja, ela não deve ser apenas ortodoxa. O que é isso? Nós não podemos ter apenas uma preocupação com as doutrinas, com os princípios bíblicos. Nós precisamos também ser uma igreja relacional, refletindo o amor de Cristo em nossas relações. Aí algumas questões que você pode estar refletindo também. Você está com algum problema com alguém? Você tem algo que não foi bem resolvido? Reconcilie. Busque reconciliação com alguém, caso isso seja necessário na sua vida hoje. 2, valorize as pessoas que estão ao seu redor. Não julgue as pessoas sem conhecê-las. Semana passada eu contei algo particular que hoje eu tenho um grande amigo na minha caminhada e quase que eu não investi nessa amizade porque eu julguei ele. Eu nem tinha conversado com ele, eu nem tinha buscado conhecer ele, mas pelo jeito dele, pela a maneira com que ele se agia, se pronunciava e tal, eu fiz ali um mau julgamento e quase que eu perdi aí uma grande amizade, mas graças à misericórdia de Deus eu tenho um grande amigo que faz parte da minha vida. E terceiro e último, construa relacionamentos intencionais. O que você tem intenção de fazer nesse ano, nesse restante de ano? Você tem intenção de buscar uma vida melhor? Você tem intenção de fazer uma reforma na sua casa? Você tem intenção de trocar de carro? Você tem intenção de fazer um curso? Por que não termos intenções espirituais, emocionais e necessárias? Por que não deva estar nas nossas intenções cultivar boas amizades? A cada nova pessoa que se aproxima aqui, é uma nova oportunidade de um novo relacionamento a ser criado, a ser investido. Amém? E saiba de uma coisa, é nos relacionamentos que Deus age. Deus não vai agir dentro de um prédio vazio. Deus vai agir no meio de uma igreja que se relaciona. Amém? Que possa ser a nossa oração. Reflita, que Deus te dê coragem, que Deus te dê sabedoria, que você possa colocar em oração a partir de agora, que você possa criar um planejamento durante a semana e ser encorajado por Deus para fazer boas conexões. Amém? Uma boa dica que a minha esposa sempre dá é tomar um mate. Eu prefiro o entrevero, mas está tudo bem. É um bom começo. Vamos orar?